Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal A Vida é Freud, tá? Estejam como estiver, sejam bem-vindos, fiquem em casa, aproveitem a nossa resenha de sempre aqui. E hoje eu tô trazendo um convidado aqui que a gente, essa resenha que a gente faz aqui, é uma reprodução de uma resenha, de várias resenhas que já foram feitas ao longo de mais ou menos quase 30 anos de história. Eu estou falando de José Elias, um companheiro, um parceiraço aqui da minha vida profissional, não só da parte de saúde e segurança, que é na onde eu atuo há muito tempo, como também de vida, porque afinal de contas lidamos com pessoa o tempo todo, né? E o José Elias vem num trabalho, numa transformação da comunicação industrial, corporativa, comercial como um todo, nesse viés de convencimento que não é fácil, né? Você convencer as pessoas a fazer o certo. Veja onde que a gente chega, tá? Então, seja bem-vindo, José Elias, meu grande amigo, há tanto tempo. Me conheceu, eu tinha 20 anos, eu tinha cabelo, em 1996, e hoje estamos aqui. Eu também tinha cabelo, quer dizer, ainda tenho, né? Eu quero agradecer ao canal, ao Ricardo, tá aqui, e tô aí, tô disposto, vamos conversar, vamos falar do que a gente gosta mais, que é comunicação para segurança. E comunicação, Zé, uma coisa para você de valor muito grande, tanto que quase todas as indústrias, né, os lugares que eu passei, você sempre esteve comigo, né, com minhas equipes, com nossos times e tal, e o principal motivo, assim, que a gente gostaria de te ouvir pela sua experiência nessa área de 20, quase 30 anos atrás, no seu caso, há quase 35 anos, o que mudou na comunicação dos anos 80 para o 2023? Bom, eu tenho uma analogia bem interessante. Quando a gente começou lá nos anos 90, bem 92, 3M, fizemos o primeiro trabalho. Eu falava que a gente estava na idade da pedra da comunicação. Onde você tinha que convencer um cara a usar o protetor auricular, que ele não usava porque abafava a voz dele, ele ficava com a voz fanhosa e parecia estranho. Era essa as maiores preocupações. Eu digo que hoje, com toda a tecnologia, com tudo que acontece, nós estamos na idade média da comunicação. Saiu da pedra e foi para a média. Porque dentro da empresa é um outro universo. Então, assim, apesar de sempre ter aquelas novidades, coisas diferentes, modernas, dentro da empresa é um microcosmo onde todos aqueles colaboradores eles podem se interagir. E essa educação, esse caminho para o entendimento, não se faz de uma forma moderna, se faz pelo aquele jeito antigo. Eu sempre digo para pessoal mais jovem que houve um tempo nesse mundo que as pessoas nadavam no rio Tietê e que também as pessoas no final da tarde saíam para as suas calçadas, sentavam, ficavam vendo a meninada brincar e conversar com os vizinhos. Existiu isso, era verdade. Parece algo tão distante e de folhetim, né? De peças, né? Que as pessoas inventaram, mas existiu mesmo. Existiu. Eu vi, eu comecei, estava lá nos anos 70, 80. Então, o que dentro da empresa, esse universo, ele é muito colaborativo, tem que ser. Então, como é que você trabalha a educação, como é que você trabalha a sensibilidade, a empatia? Principalmente com a interação, com a proximidade, trabalhar isso. E é isso que nós, lá dos anos 90, quando a gente estava na idade da pedra da comunicação, e que hoje a gente está meio na idade média, a gente consegue fazer muita coisa. Exato. E Zé, como é que surgiu o José Elias, aluno, filho, jovem, tal, fala, não, eu vou fazer isso, vou para esse mercado, porque eu imagino, como as normas regulamentadoras são de 78, certo? Então, a partir de então, as empresas faziam ali o básico e entregavam os EPIs
tá aqui. E aí vinha esse trabalho de convencimento que a gente está falando aqui, e aí descobriram, olha, tem um maluco por aí que vai fazer de uma forma animada as pessoas entenderem. Onde você buscou isso daí no ar? Como você pegou? Na verdade, eu tinha eu vinha do teatro de rua. Eu fazia teatro de rua, desenvolvia projetos gráficos com poesia e tal. Então, a minha experiência sempre foi essa interatividade. No final dos anos, durante os anos 80, a gente trabalhou muito em eventos para criança dentro das fábricas. Foi aí que eu me apaixonei pelo chão de fábrica, onde você tem um universo determinado de público e que você pode experimentar. Então, assim, é um lugar. Eu conheço muitos artistas hoje que começaram com esse público. E é um pessoal muito receptivo. É um pessoal que te dá retorno, demais, que trabalha com você. Então, aquilo foi mágico para mim nos eventos. Quando eu percebi que começou a existir, porque o começo da comunicação para a segurança era um só. Cartazes feitos em silkscreen. Sim. Por uma empresa aí, 2, 3 empresas. Dedo de fora cortado, aquele sangue correndo. Que era exatamente o material americano. Tinha muita coisa de material americano. Sim. SESI, né? O SESI fazia cartaz muito. Nossa, tá aqui, ó. A campanha esse ano é isso. O primeiro processo era 2 coisas. Mas já tinha, aí que está o negócio, muitos técnicos, o pessoal de segurança da CIPA, eles entenderam que tinham tinha que ter esse DNA de participação. Então, eu lembro que nos anos 90 isso era uma febre, toda a campanha tinha isso. É o começo de tudo, que eram as famosas campanhas das frases premiadas. Fizemos muitas. Toda a empresa fazia, todo mundo fazia. E é engraçado, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, porque agora só falta ir evoluindo, né? Porque naquele momento, aquele tipo de campanha mostrava a importância e a necessidade de todo mundo participar. Uhum. E não era só as premiações, o prêmio, mas era uma das coisas que aí eu fui buscar depois no Mosley, acho que é Mosley, um cara que trabalhou muito com essa coisa de motivação e tudo mais, reconhecimento. Era muito legal quando o cara via a frase dele premiada, a frase dele ganhando um prêmio, a frase dele no cartaz. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, é isso, né? Ô Zé, você contou isso, uma história, se eu não me engano, no evento de 10 anos da sua empresa, que por acaso eu fui. 10 anos. No clube, quando fez 10 anos, no Clube dos Engenheiros. Foi um evento sensacional, tal. Eu lembro da história que você contou do vestido de palhaço vendendo serviços, cara. Isso aliás, eu lembro da história, não lembro do detalhe, mas é algo incrível. Então, o que a gente sempre entendeu que nós éramos uma empresa diferente. Né? A gente tinha gente diferente. Propostas diferentes. E o diferente aí não é nem melhor nem pior. A gente criou essa abordagem de mostrar, quer dizer, quando eu ia numa reunião, por exemplo, numa empresa, ninguém esperava um cara um executivo terno e gravata, camisa. Então, eu poderia ir do jeito que eu quisesse. Quer dizer, não literalmente que eu fui vestido de palhaço, eu mas entendi, é uma metáfora. O espírito da reunião sempre era esse. Perfeito. Então, assim, eu não tinha problema nenhum de ir de uma forma mais dia a dia, mas as pessoas esperavam essa reunião, e essa reunião... vai vir um cara da comunicação. Os caras sabiam que a gente fazia diferente. A Tânia mesmo, que é da outra parte de teatro, eu falo que às vezes ela faz quase uma apresentação durante a visita. Eu também.
Então, assim, às vezes eu posso ficar numa reunião, às vezes, sem perceber, você está 1 hora e meia numa reunião. Então, é muito louco isso. E essa mudança... Hoje, como eu estou ainda vivenciando isso, o que eu percebi nesses anos todos, que obviamente que na época dos teatros, né, foi um boom nos anos 90, explodiu. O chão de fábrica adorava, porque no começo mesmo, os eventos como o CIPAT, como qualquer outro, todo mundo, né, os administrativos torciam o nariz, isso não é para nós, isso é para o pessoal da fábrica. Peraí, né, não é bem assim. Aí começaram a vir os teatros, onde todo mundo interagia, todo mundo participava, só que ele, de uma maneira assim, divertida, conseguia passar as mensagens, né? Só que, como tudo, tem seus altos e baixos. Hoje, praticamente não se tem. E na época fazíamos intervenções e piadas até, que hoje não poderíamos fazer mais. Sim. Eu lembro que vários atores da sua empresa andavam no meio do pessoal conversando, interagia com eles ali, repercutia 3 semanas aquela brincadeira, porque todos deram risada e aí a gente fazia a medição. Mas você entendeu a mensagem? Não, seu Ricardo, entendi, tal. Então, você tinha você atingia as pessoas disso. Hoje, o que eu percebo, o pessoal de comunicação, eles são extremamente competentes, eles dominam quase todas as ferramentas, eles têm muita interatividade, só que muita interatividade é eletrônica. Acessa o canal lá da empresa. Aí eles rodam na televisão da empresa lá do restaurante ou do corredor. Olha, tem um link, vamos mandar um link. Porra, tem cara que não tem... Ele não quer isso daí. E aí, estamos fazendo comunicação. Como que esse distanciamento, que ao mesmo tempo você está próximo com os recursos tecnológicos, mas também causou esse distanciamento. Na pandemia, né, até depois eu gostaria que você falasse um pouco como foi isso para você. Na pandemia, as pessoas fizeram CIPAT eletrônica, virtual. Tudo bem, cara, só que será que o grosso da fábrica, aquelas pessoas que estão lá, que precisam também da informação, que não é todo mundo que tem um notebook, tem uma estação de trabalho para fazer, para ouvir, né? Eu vou dizer para você o seguinte, facilidade às vezes é um veneno. Então eu acho maravilhoso tecnologia, canal, tudo isso que a gente está tendo, essa possibilidade, isso é maravilhoso. O problema é quando você não consegue ser criativo, porque tudo que me impulsionou lá atrás, quando eu não tinha nem celular, Sim. e a gente criava os elementos, hoje o pessoal não consegue. Você ter todo esse recurso técnico aqui disponível, com uma capacidade de desenvolvimento, mas se você não tiver a habilidade e a criatividade, você vai ter um produto legal, bem arrumado, tecnicamente, porque o pessoal faz isso, mas de eficiência zero. Criatividade zero. Então, eu vou te dar um exemplo. Nos anos 1997, 98, antes da internet, tudo dessa coisa. Estava começando e-mail lá. 97, 98, nós fizemos um trabalho para Colinos, quando era Colinos ainda, só. Aqui em São Bernardo. E aí o cara queria exatamente uma coisa moderna, tal. Ele era muito bom, cara que eu podia chegar com qualquer maluquice e ele topava. E nós criamos a TV Colinos. E isso que era feito, nós criamos um tipo de um programa que aconteceria durante a CIPAT, todo dia. Então tinha apresentações de 20 em 20 minutos. Aí você fala, bom, legal, gravei, tá tudo certo, vou botar. Não, mas tinha as entradas ao vivo. Então nós criamos uma série de cabeças com cenas, situações engraçadas que a gente criava. E a gente intercalava com uma chamada ao vivo, fazia uma chamada ao vivo
de um cara durante a fábrica, fazendo entrevista, fazia aquela coisa de trocar as perguntas, a resposta do cara trocar a pergunta para a resposta que o cara tá dando. Aí nós criamos um negócio que tinha muita interatividade. E acontecia na fábrica, cada dia podia ser uma coisa. Você fazia as entrevistas na fábrica, você mostrava o pessoal da fábrica. Então, para quem que era aquele trabalho? A fábrica. Quem fazia aquele trabalho? A fábrica. Sim. Quem falava sobre os assuntos que interessavam? A fábrica. Então, não adianta você ter todo o equipamento e todos os profissionais se você não souber dar o andamento. É o maestro. Então, fala para mim, hoje, nos dias de hoje, quem vai assinar um canal ou vai entrar num canal para ver uma coisa? O cara trabalha, o cara tem pelo menos uma conta no Instagram, uma conta no Twitter e uma conta no Facebook. Ele gerenciar as contas dele, só essa daí, ele praticamente leva grande parte do dia dele, das pessoas hoje em dia. Aí o cara tá no celular. A hora que ele tem livre, ele vai acessar um canal para pegar um conteúdo para... Se não entregar, ele não vai acessar. O que acontece é que precisa, eu sempre falo, não importa a tecnologia que tenha, se não tiver magia, se não tiver envolvimento, acabou. É como o brasileiro falou agora há pouco pra gente, né, Brasa? Tantos recursos, tantas coisas, e tá faltando um pouco de criatividade, de falar, gente, vamos aproveitar isso Você aqui, é um cara legal, tá faltando um pouco. Cara, tá faltando muito, porque você tem muita capacidade técnica, né, de fazer. A gente está aqui hoje fazendo um negócio que há 20 anos, 30 anos seria impossível. Teria que ter um estúdio, tudo tal. Hoje você tem o canal na mão, você tem o maquinário, os meios. Cara, mas a habilidade, onde que está essa coisa? Eu já desenvolvi vários projetos, mas hoje você poderia criar, por exemplo, uma competição interempresas, né? Não estou nem dizendo departamento, para falar de segurança, para você envolver. Quando você pega 4 empresas da mesma região, você está falando de uma comunidade. Se você impactar todos esses colaboradores, você está impactando uma comunidade. Então, qual é o objetivo do nosso trabalho com relação à comunicação? Mudar. E mudar não é só mudar, vou mudar. Não, é mudar conceitos, mudar opiniões, mudar formas de agir. Então, o trabalho nosso é muito, muito importante para ficar... Exatamente. Ô Zé, tem uma questão. Você falou assim do tempo da pedra, do medieval e tal, e eu peguei algo aqui interessante. Trainees. Trainees são super jovens. Eu não falo nem que são jovens, né? São super jovens. O trainee vai trabalhar de BMW. Cara, e tá tudo bem. É ótimo, cara. Ele chega com 3 idiomas. Ele tá preparado. Ele já morou fora, independentemente da empresa. Ele passou por um processo ali de 100 jovens e é o cara ou é a mina. Super legal. Só que quando eles chegam na empresa, eu não tô falando de uma forma geral. E entendo como um problema crônico e não algo pontual que você vai ter que... É culpa de uma ou duas pessoas. Daqui a pouco você vai falar com o trainee que ele ascendeu a um cargo de gestão. Ele tá exatamente igual era o gestor há 30 anos atrás. Aquilo que ele traz, aquela bagagem que você espera, pô, tá chegando um jovem aqui, porque eles são jovens, né? A maior parte deles não tem 25 anos. Né? Ou vai, no máximo 25, porque ele não é nem estagiário, nada, é uma categoria diferenciada. Você vai falar com ele, ele já tá com a cabeça do cara lá que é o coordenador, o gerente de produção, sei lá, de manutenção, de engenharia, não importa. Aí o cara chega e fala assim, não, mas aqui a gente não pode porque... Pô, eu esperava uma resposta diferente desse trainee que veio com essa bagagem toda e não tem, cara. Então, a gente sempre, lá desde os anos
dos anos 90, a gente sempre diz que a mudança, a atitude vem de cima. Sim. Tem como. Top-down, né? Não tem como não vir de cima. O problema todo, isso é uma grande dificuldade. Eu encontrei gestor, por exemplo, nos anos 90, 10 vezes mais ousados, mais criativos, mais dispostos a desafios. Eu tive mais os caras que ouviam. Sim. Que ouviam. Uhum. Então, assim, eu sou fruto desse tipo de gerenciamento. Porque quando eu chegava com uma ideia, por exemplo, na Hacked Common, que eu cheguei, eu falei pro cara, ele falou assim, ninguém me ofereceu, ele era diretor, é um caso bem rápido, mas interessantíssimo. Não, vai em frente. O pessoal da segurança me chamou e falou assim, olha, a gente não sabe mais o que fazer. O diretor industrial não aceitou nenhuma proposta de ninguém que veio aqui. Porque ele quer alguma coisa que ele sabe que não existe. Aí eu falei, vou lá, né? Vou com a reunião, vou tranquilo. Quando eu entrei, ele olhou para mim, o que você faz? Qual que é a sua atividade? Eu faço isso. Mas o que você tem? Eu falei, o que você imagina? Aí ele, não, eu queria uma coisa diferente e tal, porque eu tenho problemas aqui na expedição, nessa esteira, tenho aqui um pessoal que trabalha, mas não pode sair do espaço. Eu falei, vamos fazer o seguinte, primeira coisa, ó, nessa setor aqui, nós vamos usar uma técnica do teatro invisível, que é uma técnica do Augusto Boal. Não sabia quem era. Para ele, Augusto Boal, Roberto Carlos... E aí eu expliquei para ele a técnica, que a gente ia colocar um ator para trabalhar, ele iniciaria todo o processo de trabalho junto com todo mundo, e durante o período ele começaria a reproduzir todos os problemas que o cara tem tido lá. Essa é a técnica. Você bota o cara, cria todo esse conflito, quando tiver o conflito mesmo bem colocado, você desarma e chama para conversa todo mundo. Essa foi a pausa que ele fez, olhando para mim. Não sei se ele achava que eu era doido. Ele falou, interessante. Cara, naquela empresa, nós botamos na entrada da fábrica o São Pedro num púlpito alto com um livro, dando boas-vindas para a Cipate aquele dia. E nós tínhamos uma diaba do lado de fora, porque o diabo nunca entra na empresa, ele sempre tem que ficar do lado de fora. Sim. Tentando desarticular a Cipate. E o São Pedro, oxa, você entrou, você tá legal, segurança, Cipate. Então as pessoas entraram naquilo falando, o que está acontecendo? Era isso que ele queria. Então ele era um gestor além do tempo. Ele não era de segurança, ele era o diretor industrial. Nós fizemos tudo, nós andamos de perna de pau dentro de uma parte que podia da área produtiva. Então assim, todo mundo ali naquela semana enlouqueceu, porque eles não sabiam o que estava acontecendo ou o que era aquilo. Então nós tivemos um impacto 100%. Dali, você foi conhecendo um, foi conhecendo outro. E hoje, eu acho que o pessoal, com esse negócio das mídias sociais, as pessoas estão mais com medo ainda. Sim. Tem uma coisa, Zé, vou fazer um contraponto e vamos analisar. Por mais que nessa época a gente precisa também sair um pouco da nossa zona de conforto, do nosso saudosismo, que é natural para todo mundo. Eu sinto muita falta de algumas coisas que a gente fazia na segurança e não faz mais. Mas o público também mudou. Nós conversamos um dia lá na sua empresa. Hoje as pessoas assim, não querem ler. As pessoas não querem ler. As pessoas gostam do que hoje? Vídeo. Por isso que esses
esse pessoal ganha muita grana com vídeo, com essas coisas, porque o público... Aí nós não estamos nem achando culpado, nós estamos falando o mundo como ele está hoje. Né? As pessoas querem coisas rápidas e não mais... É igual fala o Bauman, né? É líquido, né? Tudo é líquido. Né? O amor é líquido. O amor é líquido, tudo, a leitura é líquida, tudo é líquido, porque as pessoas não têm mais, por exemplo, hoje, se você chegar na indústria, falar que vai ter lá o anjinho, coisa que nós fizemos, é capaz do cara olhar assim e pesquisar. Ele vai pesquisar para saber do que se trata, assim, tal, ou então vai questionar, olha, mas a gente, sabe, então o público não tá fácil para você. Lógico, você divide em categorias, tem ainda aquelas pessoas que ainda gostam, tal, mas tem uma boa camada ali, cara, que... Então, eu acho que para mim, a plateia, o público, quem participa, são sempre os meus desafios. Então, por exemplo, na verdade, eu acho que falta o criador Pô, a isca legal. Desafiar melhor, criar melhor. Vou te dar 2 exemplos. Então, assim, hoje, na parte de teatro, a gente está desenvolvendo, e esse é um projeto meu que eu já queria ter feito há muito tempo. Só que você não tinha o público nesse nível que eles estão hoje. Por que as pessoas não estão nem aí para as coisas? Porque elas estão tão acostumadas a interagir, a participar, quando ela vê, você chama ela para sentar e ver um negócio, é muito difícil você conseguir chamar a atenção. Então, por exemplo, eu tenho 2 frentes. Uma, o teatro debate. Então, por exemplo, nós fizemos na Arista. Cara, foi uma coisa... As respostas que foram feitas lá, cara, você não acredita. Porque você trabalha o quê? Exatamente o que a pessoa quer fazer, opinar. Ela quer colocar a opinião dela. Você bota um grupo de 100 pessoas, você está colocando um tema, e a pessoa é o seguinte, bom, legal, vamos fazer o seguinte, esse oprimido aqui não está conseguindo resolver. Qual a sua opinião? Ah, minha opinião... Então vem cá. Fala você agora, assume a opinião aqui. Fala você com o teu opressor. O nível de participação e de resultado é impressionante. Não é piada. Lá nos anos 90, a gente fazia muita participação. Sem religião, sem time de futebol, sem nada dessas coisas. Sempre a postura foi: onde foi que eu errei? Tô fazendo isso, fiz errado. Onde foi que eu errei? Fulano. Era uma coisa até mais simples. Hoje a gente permite que esse colaborador interfira de fato. Ele, eu tô fazendo uma cena de assédio, legal. A pessoa não conseguiu responder. Vai no lugar dela. E responde pro chefe ou responde para outra pessoa. Então o teatro debate dá essa carga criativa que todas essas outras coisas não têm. Eu tenho, por exemplo, um clássico que você conhece, o álbum de figurinhas. Então, por exemplo, o álbum de figurinhas, ele faz mágica. Eu já vi empresa quase parar, porque tanta loucura. Aí você fala assim, mas pô, o que tem a ver um álbum de figurinha? Te remete à infância e te cria uma interatividade. É o único momento que você vai ver uma menina da contabilidade, um menino da contabilidade, trocando figurinha com o cara. Exatamente. Então os caras se encontram. E as figurinhas, não é só um álbum de figurinha onde eu estou vendo uma certo situação. Errado, Então você tem álbum onde você tem uma situação errada e você precisa colocar a certa. E não tem número. Então, hoje, nós estamos evoluindo por um processo que nós vamos fazer um trabalho agora, que é onde a gente está simulando várias situações. E o que é fundamental? Qual é a minha grande preocupação para fazer funcionar? Como é que eu trago esse cara junto? Como ele participa comigo? Como ele dá a resposta dele? Porque
Se eu chegar se alguém falasse assim para mim, qual o segredo para você fazer uma boa campanha de segurança? Faça ouvir a voz do teu colaborador. Como é que ele vai falar? Como é que ele vai colocar a sua posição? Como é que ele vai aparecer nesse processo? Olha como uma coisa é simples. Você vai fazer uma campanha, então a gente vai remeter lá na Idade da Pedra. A frase, o concurso de frases que existiam lá, era isso. Só que não evoluiu. Então até hoje tem gente que faz o concurso de frase. Ninguém nunca pensou, eu fazia o concurso de frase, beleza. O concurso de frase agora, a gente vai dar um destaque das 10 melhores. As 5 melhores, no outro ano, evoluindo, vai mandar para um pessoal especializado criar um cartaz daquele material, dessa frase que foi feita. Aí eu vou evoluir. Esse ano nós vamos fazer um mini vídeo pro TikTok da frase que você fez. Então, eu tô com a mesma campanha, mas eu tô olhando. Eu tô olhando a participação, não é a mesma participação, é a mesma chamada desse cara. Então você tem um monte de tecnologia, mas você não tem criatividade. Nem evoluir a coisa que é legal, que, cara. Eu garanto para você que tem um monte de profissional hoje que não tem e não se lembra do concurso de frase. Não mesmo. O concurso de frase era a coisa mais básica. Agora, se eu pegar o concurso de frase, se eu chegar hoje e falar assim, olha, nós vamos fazer um concurso de vídeo rápido para o TikTok de segurança. É o concurso de frase. É o concurso de frase. Ele tá repaginado, alcança e não perdeu o teor. Exato. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma coisa dessa, eu não tô inventando, eu sou criativo. Não. Eu tô sabendo ler o que já foi feito bem, bom. Então eu vou trazendo. Por quê? Porque a pessoa, no fundo, o que ela quer? Ela quer dinheiro, ela quer participar. Ela quer reconhecimento. Então, exatamente. Por falar em reconhecimento, nós, eu com a sua ajuda, nós fizemos um trabalho que foi parar na Alemanha. Você lembra? Sim. Simplesmente nós tiramos fotos de todo mundo, da equipe toda, num reconhecimento de uma área que ficou sem acidente durante um tempo na Brasmetal, sim, grande empresa a qual eu trabalhei. Nós fizemos um reconhecimento com o pessoal, tiramos foto, o cara da Alemanha foi visitar. Putz, olha a escala que atingiu e nós fizemos fotos, com as pessoas que participaram lá, não com, tirar foto com o gestor representando, não. As pessoas estavam no banner. Então, isso que você falou é sensacional. Sobre o reconhecimento, né? Ô Zé, Só. Pois não. Já que você citou a Brasmetal, lá teve uma campanha que nós fizemos junto. A ponte. Cara, que eu achava, é uma das coisas mais geniais. Aquilo tá no meu currículo até hoje, eu nunca mais vou tirar. Porque é o que eu sempre falo. Ali não tinha problema sério. Você tinha um problema, inclusive, que era não era nem de acidente de trabalho, mas era material. Material, mas ele estava formando um cenário, mas ali exatamente. É aquela coisa. E a coisa foi o processo mais simples de resolver. A partir do momento que toda a fábrica, nós não fizemos nem a campanha para os operadores. Isso foi legal. Quando eu cheguei para ele, eu falei assim, a campanha não é não vai ser feita para os operadores. Eles vão ser a estrela da campanha. A camiseta e o broche, né? Eu sou operador. E aquela coisa, você sabia que o fulano carrega não sei quantas toneladas, coisa? Então, o que nós fizemos? Nós valorizamos, nós mostramos para todo mundo a importância daquele tipo de profissional. Exatamente. Resolvido. E não precisamos falar para ele, vai direito, eu não sei o quê. Não, nós só falamos para os outros que não sabia, que eles não sabiam o que esse cara faz. E qual é a importância e qual é
a delicadeza, quer dizer, você movimenta 1.000 toneladas lá como se fosse... Um palito, uma caixa de fósforo, né? Entendeu? Então... Não é fácil, não. Ô Zé, agora, voltando um pouquinho, voltando não, né? Você acompanha a minha trajetória há muito tempo e depois eu me tornei terapeuta e foi através dessa leitura de convencimento de trabalhar com pessoas que eu, né, antes conhecia um pouco, depois me aprofundei, enfim, cheguei até a ser hoje, né, um profissional da área também. Tem tudo a ver ou não? Eu acho Cara, que tudo. Demais, né? Tudo. Comportamento... Quando que a gente não tem uma postura ou uma preocupação com comportamento quando você está trabalhando em comunicação de segurança, saúde e meio ambiente? Cara, não é uma coisa comercial. A gente está o tempo todo trabalhando ideias. Vendedor de ideias. Entendeu? Conceitos. Então, assim, é lógico, né? E você tinha todo o caminho desenhado, né? Eu falo, né, ninguém dura tanto numa área só porque faz as coisas direito. Eu ousei muito em alguns trabalhos ao qual eu não sei nem de onde eu tirava. Não, vamos fazer e ousado, né? Para sair um pouco, igual falou, diferente dos iguais. Né? Eu fazia algumas coisas de fato e contava com pessoas, inclusive como você. Eu fico imaginando, né, um cara, coisas que até hoje ainda acontecem, tá? Teve uma vez numa empresa aí, o cara foi assaltado antes das 6 horas da manhã, que ele estava numa moto com a esposa. Foi assaltado, o bandido ficou com a arma na cabeça da esposa e tal. E o cara pegou, levou a moto embora e naquele desespero ele foi lá, fez o boletim e foi trabalhar. Aí eu fico imaginando, né, a cabeça dessa pessoa ao longo desse dia que teve a mulher com a arma apontada na cabeça. Ele tá com o equipamento ali, trabalhando, na empilhadeira não, é 880, ou ela não faz nada ou ela mata uma pessoa. Ela é pressionado pela chefia, pelo contexto, não vou nem falar chefia, pelo contexto, carrega, descarrega, vai aqui, entrega lá, vai lá. Como é que tá a cabeça desse cara, né? E como que nós tratamos a cabeça dessa pessoa? Além de tudo, ele ainda fala, se eu não entregar, eu posso perder meu emprego. Então, eu acho que essa visão humana, sim, ainda nós estamos na Idade Média. Porque tem muita gente que vai falar assim, foda-se. Essa é a grande verdade, tá? O cara tem que entregar. Então, quando você... É a mesma coisa de você chegar em consultório, você recebe. Só que essa pessoa não é um público que vai em consultório. Tá? O que poderia. Seria o melhor dos mundos. Mas não é um público que vai no consultório. Então, é muito complexo. Hoje, a segurança ela precisa ser tratada juntamente com a parte comportamental, assim. E óbvio, investimento também, porque não adianta pôr um cara com a cabeça boa numa máquina toda detonada. Não tenha dúvida. Você entende? Só para claro, complementar isso daí, antigamente a gente tinha muito isso, né? De trabalhar, o pessoal pedia, né? Não, olha, o colaborador, isso eu vi de gestor. Sim. Então, ao colaborador tem que ter claro na cabeça dele que se ele não estiver bem, se ele brigou com a esposa de manhã, o filho dele tá doente, ele pode pedir para mudar o trabalho dele. Tá bom. Talvez lá na Suécia. Na Suécia, na Finlândia, né? Então, talvez, assim, tem coisas que, cara, seria o correto. Seria. Mas, cara, no mundo, num país onde você tem desempregado sobrando, o cara não tá nem aí porque vai. Não, ele vai. E provavelmente esse gestor tá tão pressionado como o outro, a cadeia não para. Sim. E nós não estamos buscando, que fique claro, nós não estamos buscando ocupado. É um sistema cultural. Sistema todo que tá. Carcomido, ruim. Porque essas pessoas chegam, porque o cara que tá pedindo também tem alguém nas costas dele, e também tem alguém, aí tem um cara na matriz lá no...
porque também querem resultados. E aí o cara quer resultado e não tá nem aí. E não tá nem aí que o cara foi como- assaltado, que o cara brigou, que o filho tá doente. Ele não tá nem aí. De fato, não tá. E aí, só que aí voltamos na roda da comunicação. Aí você entra num site que você fala assim, eu quero trabalhar nessa empresa porque esse site é maravilhoso. Olha isso, ela tem tudo. Cara, é uma mentira tão grande. E a gente tá aí. É. E a comunicação fez lá, montou, contratou uma empresa, né? Tá tudo bem, profissionais excelentes, que vai lá e mostra uma realidade que... Então, essa é uma das grandes brigas minha. Briga não, né? Eu entendo, eu compreendo que você tem um sistema de branding, sistema de controle de marcas, controle de não sei do que, porque a gente tem que se submeter. E a minha briga é sempre o seguinte, quando você está fazendo comunicação para o teu colaborador, não é uma comunicação comercial para fora da empresa, é para dentro, Uhum. né? É aquela coisa, tem que ser diferente. Não precisa ter o padrão. Eu já tive problema. Porque a logomarca tem que ficar no alto, à direita, com 5 centímetros de área livre, não sei o quê. Papapá. Eu falei, vai estragar o material, porque não é importante a estrela para o colaborador. Ele é a estrela. Né? Ele é o elemento, ele é o fundamental. E aí, não, mas a cor, o processo, porque se não der essa cor, eu falei, mas, cara, vai ficar 3 vezes mais caro para dar essa cor. Uhum. Porque em vez de rodar numa cor só, num preto, essa cor aqui é especial, tem que rodar 4 cores. Não precisa, vai ficar mais caro. Para o colaborador, o que não importa. Se eu quisesse uma cor, no meu projeto estaria a cor, mas não porque tem que ser a cor que nem... Nós fizemos uma empresa agora, no final do ano passado, e dentro tinha que ter uma cor meio berinjela, era uma cor só. A cor, o roxo berinjela. Roxo berinjela é a melhor. Cara, e não tem jeito de você fazer um roxo berinjela em uma cor, porque a não ser que você compre um Pantone especial, você compre a lata de tinta, você importe lá da França e... Não tem. Normalmente é mistura. Para fazer mistura e dar a cor, você tem que fazer 4 cores. Eu falei, moça, vai ficar de 20% a 25% mais caro só por causa disso. Só por causa do roxo berinjela. São seus colaboradores. Não vai para fora. Não vai ter. Não tem. Não. Pode fazer. Tem que fazer, paga. E aí você fica pensando que é um dinheiro mal gasto, porque... Mas tudo bem. É assim que tem que ser, é assim que tem que ser e vai... Tudo bem. A única coisa que eu ainda acho que o desafio é constante é você ter gestores da área que sejam pelo menos mais ousados, né? Ou estejam dispostos a ouvir ou até desafiar, né? Ô Zé, e como é que foi esse período, vamos dizer assim, tenebroso que nós passamos de 20 a 22? Porque trabalhar com pessoas é isso, né? Você tá aqui dando o seu depoimento, a sua experiência de mais de 30 anos sempre com pessoas, e de repente ficamos 2 anos praticamente sem contato com pessoas. Como que foi isso na cabeça do Zé Elias? O caos. Porque 90% do meu trabalho é interação. Então, assim, nós passamos 2 anos muito complicado. Ainda não saímos da complicação, porque as coisas não voltaram com a mesma velocidade que caíram, sim. E assim, houve todo esse negócio de passar a fazer digital, que resolveu 2 problemas para a empresa. Custo, ficou muito mais barato, porque o cara faz tudo igual. E para o gestor. Bota o tema, faz e tá tudo certo.
eu vi coisas tenebrosas. A live da segurança, o teatro do não sei do que. E muita gente me pediu. Mas era assim, complicado, porque era só para cumprir tabela. Não te deu brilho nos olhos. E eu te conheço. O problema todo é o seguinte: como é que você quer que o cara que opera uma máquina. É isso. O cara vai fazer aquilo fora do horário de trabalho? Ele ganha pra aquilo? De jeito nenhum. Tá cumprindo tabela. Quer dizer, o cara vai fazer aquilo na hora do almoço. Porque os caras queriam, passa na hora do almoço. Passa na hora do almoço. Vamos passar na hora do almoço. A hora do almoço é sagrado. A gente nunca fez atividade dentro do refeitório. Essa eu nunca gostei também, você sabe. Nunca fiz. Nós nunca fizemos, nós não fazemos. Se o cara chegar para mim e falar assim, eu queria uma intervenção na hora do almoço com o pessoal comendo, não fazemos. Horroroso. Falei assim, você gostaria de estar no restaurante, alguém chegar e vir encostado encher lá, teu assim, saco aqui nessa hora? Nunca gostei também. Então, assim, a gente não faz. Tem várias coisas que a gente aprendeu ao longo dos anos, né? Sim. O que acabou com o mercado, assim, é porque é muito fácil de entrar. Se eu e você e o Brás aqui resolver fazer um espetáculo, vamos fazer uma interação aqui, vamos lá para vender para a empresa. Você vende. Porque você não tem dificuldade. O problema é você acumular 30 anos de conteúdo, de falar sobre, de saber o que é o problema, de você usar a melhor técnica e ferramenta para trabalhar esse tema, né? Eu te conto absurdos assim que eu já ouvi do ator baixar a calça do colaborador. Ah, não. Nossa. De expor ridículo. Em cima disso eu ia falar exatamente, fazer um comentário o porquê que toda ação gera uma reação, né? O porquê que também, aí eu falando do lado de contratante desses serviços, o porquê que deu uma queda assim violenta no final dos anos 90. Depois, 2004, 2005. Por aí, cara, porque começou a ficar... Os caras exageraram, muitos concorrentes seus, que às vezes eu não conseguia contratar por preço, e aí a gente não tem acesso a valores. Não, essa aqui é corporativo, já está contratado, e a gente não tinha o que fazer, né? Ok. Pô, chegavam uns atores, umas pessoas, vamos falar assim, umas pessoas que chegava à falta de respeito e a expor. O que o cara fazia depois, quem que assistiu aquilo? Não ficou legal, não é legal isso aí. Depois todo mundo ficou zoando o cara. Pô, então lá, quando a gente fazia lá com você, que era algo engraçado, porém com respeito, né? Pô, você já se viu nessa situação, obrigado da sua participação, palmas pra ele. Eu lembro disso. Respeito. Não. Agora, você ridicularizar o cara, fazer coisas assim, brincava com os caras da segurança. O cara, pra você ter uma ideia, eu chamo isso do espírito de stand-up. Então os caras acharam que tinha que só fazer graça, né? Muito palavrão e tirar a onda da plateia. Então, eu particularmente, a Nova Cipate, a Espaço Cênico faz pra gente, pra todo o trabalho, mas a gente, eu teve uma época que eu parei, porque você olhava e você falava, cara, não é possível que os caras estão fazendo esse tipo de coisa. E assim, o teatro é uma ferramenta. O drama é uma coisa, a linguagem teatral é uma ferramenta muito forte. Então, quando a gente começou esse negócio das lives e tudo mais, então um monte de gente começou a gravar os seus trabalhos e passar. Ninguém falou assim, cadê o profissional aí da área de vídeo? Que é o técnico? Quero desenvolver um trabalho onde eu tenha uma interação. Pô, imagina, legal, vou ter uma parte desse trabalho que eu vou ter uma interação, vou pedir uma interação, vou criar alguma coisa, porque é uma semana de atividade. Sim. Então não é simplesmente você passar 5 vezes ou fazer a pessoa assistir. Como que eu tenho... o desafio eu tenho 2, 3 temas, eu tenho 5 dias. Como é que eu vou abordar esse pessoal? Pô,
Legal, é só o eletrônico? Legal, vou fazer um circuito de desafio eletrônico. Eu vou colocar esse tipo de painel, vai ter insert, o cara passou perto, desperta um insert para ele, pode ser uma pergunta. Então, por exemplo, passou, desperta uma pergunta, responde, coloca. Pô, criei uma atividade digital, sem interação, mas com participação. Sim, sem dúvida. Quanto fica isso? Não tenho a menor ideia. Eu tenho que sentar com o braço, ver. O problema todo é falta desafio, criatividade. Então, tudo para mim é sempre assim, é um problema que você tem, você pode resolver. Na pandemia, as pessoas foram rasas. Todo mundo foi fazer o quê? Foi gravar, foi fazer um vídeo. Ninguém pensou assim, mas espera aí, como é que eu mantenho a interação? Porque as pessoas não vão assistir 45 minutos de vídeo. Não vão. Cria algum elemento. Legal, ele assistiu um. Vai assistir 2, 3? Não. 45 minutos de um vídeo que eu vou parar de trabalhar e vou assistir. Beleza, aí eu vou. Então tá bom. Vou parar de trabalhar aqui. O cara vai dormir. Não vai funcionar. Então, para mim, durante a pandemia, eu me quebrei, porque assim, eu fiquei 2 anos praticamente sem trabalho. O que a gente fazia? A gente criou alguns produtos que você tinha uma interação. Na verdade, era uma participação individual. Nós criamos um caderno de desafios. Então, você não tinha interatividade, mas você tinha um desafio. O desafio era para você. Eu não acredito, isso é uma afirmação, eu não acredito em nenhuma campanha que você vai fazer para mudança de comportamento, para educação, né? Para animação, eu não acredito dentro de uma empresa que não tenha a participação do colaborador. Sim. Se você pensar numa campanha, num processo contemplativo, só, você não vai ter resultado. Não. Então, hoje, mais do que nunca, por quê? Porque eu falo hoje? Porque, cara, hoje o cara tá mandando videozinho pro TikTok. Você não pode esquecer isso. Não. Você não pode tirar fora. E quem não manda, ficaria morrendo de vontade de mandar. Então, esse é um mal? Não. Porque se as pessoas estão se expondo, estão expondo opiniões, estão expondo imagem, você, como um gestor de campanha, como gestor de conteúdo, do que você vai fazer, você precisa usar isso. Você tem um cara bombando de vontade, fazendo videozinho, falando, gente fazendo canal, gente fazendo discussão. Aí você vai falar pro cara assistir? Você vai falar pro cara leia? Se você quer transformação, você precisa entender o seu momento histórico. É o que eu falo. Há 30, 40 anos atrás, eu tive um amigo que trabalhou comigo, você deve conhecer. Quando ele trabalhou comigo, ele já tinha 80 anos, que era o Álvaro Zóquio. Tá. O Álvaro Zóquio escreveu vários materiais para mim. Uhum. E ele falou, uma vez eu estava mostrando para ele um diálogo de segurança diferente que eu criei, né? Aí ele olhou aquilo e falou, legal. Eu fiz o primeiro na GM 55. 55, cara. E aí você olha, você fala assim, porra, nada de novo no front, né? Tudo já aconteceu. Só que você pode trabalhar. Pode trabalhar. E por falar em diálogo de segurança, pasme. Outro dia eu até fiz um comentário no LinkedIn. Diálogo de segurança entra como plano de ação para acidentes graves, inclusive, em algumas organizações. E assim, feito de uma forma hoje totalmente diferente do conceito de quando começou. Tudo, não, faz um DDS, o DDS como se fosse a resolução de todos dos seus problemas. Por quê? Porque é mais barato e é rápido. Por falar em diálogo, seu José Elias, estamos aqui chegando ao nosso
Término, já, pô. A gente nem... Cara, tem histórias aqui, Brasa, que você não faz noção do que a gente já passou por aí. A gente não precisa fazer um podcast, a gente pode fazer uma novela. Uma novela, né? Frustrações, alegrias, críticas, tudo que nós passamos nesses tantos anos aí. Eu fico muito agradecido da sua presença, orgulhoso de ter você como amigo, pelo fato de você me conhecer lá no começo, quando eu... Faz estagiário. Praticamente, né? Eu tinha 20 anos recém-formado, cheio de ilusão, cheio de vontade, mas que era necessário na época. E você sempre me ajudando, me orientando, e eu sempre correndo. Não tinha o que fazer, vou correr pro Zé. Ó, cheguei no meu limite, eu organizo aqui, cara, aqui é com você. E aí, grandes parcerias juntos, grandes trabalhos juntos, né? Eu tenho muito orgulho de falar sobre isso também. Zé, quer deixar uma mensagem para o nosso público? Fique à vontade. Eu quero agradecer muito, eu acho muito legal. É o meu primeiro podcast. Nunca tinha feito um. Trouxemos o Zé Elias no podcast, cara. O cara é então, monstro. Assim, nunca... Sou tímido, né? Não, mas é verdade, eu fico muito feliz de ter vindo aqui. Eu espero muito que todos tenham... possam ver esse outro lado da comunicação interna, da comunicação para a segurança. É uma coisa que eu amo muito de fazer, de trabalhar. Gosto de trabalhar com o chão de fábrica, gosto de trabalhar com administrativo. Nunca tive nenhum problema. Não, com certeza. Para mim, sempre, dentro da empresa, sempre vai ser um desafio. E assim, o que é legal desses anos todos juntos é que você sempre manteve essa coisa da inovação. Então, isso é muito bom. Isso é muito difícil hoje. Exato. Você ter alguém que está pronto para os desafios, para desenvolver. Então... E a parte boa é que às vezes eu sou chato. O Zé chega com umas coisas, Zé, não quero. Mas assim, Zé, não quero nem ouvir isso daí. É muito legal. E o Zé, pô, cara, tal, e a gente vai, daqui a pouco ele vem com a mágica e a gente... Tudo é desafio. Exatamente. Mas eu fico muito feliz de poder ter colocado aqui esses conceitos, essas ideias, essa vivência toda, porque não é fácil. Não é Freud. E a vida é Freud, né? Não é Freud. Então tá bom. Zé, muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todos e até o próximo encontro. Tchau. Até mais. Opa!